Deus. Nesta hora de oração, meu Pai, eu irei entrar com a sua palavra no canal. Irei entrar na casa do irmão, da irmã, na vida de cada um que vai me ouvir por meio desta mensagem. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo falando com cada um deles, com cada um delas. Que o Senhor possa estar, meu Pai, salvando, libertando e protegendo. Espírito Santo de Deus, fala que eu quero ouvir a Tua voz também. Dai-me sabedoria e inteligência espiritual para compreender os mistérios da Escritura Sagrada, para entender, para que esta palavra, Senhor, salve e liberte cada vida, cada alma que ainda não te aceitou, que ainda não está liberta pelo poder do Seu sangue, que ela entre, meu Pai, como alimento espiritual para a alma de cada um e a libertação, meu Deus, em nome de Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, a você de perto, de longe, do Iapoque ao Suí, do norte a sul, do Brasil, do Amazonas, do planeta, né? Por quê? Porque não dá para falar para todos, né? Não consigo lembrar o nome de todos os lugares, os países, os continentes, não dá. Então, que o Senhor abençoe a América, a África, a Ásia, a Oceania, né? A Europa, os países que aí estão em conflito, com briga, querendo poder. Nós sabemos que o poder é de Deus, o maior poder é do Senhor, e o poder está nas mãos dele e na força da igreja que ora. Se a igreja não orar, se a igreja não buscar, o povo de Deus enfraquece, o povo de Deus será, louvado seja Deus, vencido pelos inimigos. Mas se a igreja orar, é a palavra de Deus que diz. Se a igreja orar, se a igreja buscar, o Senhor os ouvirá do céu. Hoje nós vamos meditar em 2 Crônicas 14, 7:14. 2 Crônicas 7:14. Mas leia o livro todo, coisa maravilhosa. Leia a palavra de Deus, medite nela de dia e de noite. A palavra de Deus diz que o nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei nós meditamos dia e noite. Amém? Estamos aqui, louvado seja Deus, entrando ainda em consagração, não para a nossa glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Entrando em consagração em favor de você, em favor deste canal, para que Deus venha dar graça. Aproveita, meu irmão, porque muito em breve esses rumores de guerra, essas coisas, muito em breve esse direito de pregar no Evangelho, de pregar o Evangelho no YouTube, ele pode ser tirado a qualquer momento. A qualquer momento pode se decretar uma lei mundial, então aproveite, compartilha, estuda a Bíblia, leia a Bíblia junto comigo, ora, sustenta a palavra de Deus, né? Quando for todo mundo ouvir a verdadeira palavra de Deus, o Senhor virá. Vamos orar pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, na Rússia, pela paz no Oriente Médio, pela paz em todos os lugares. Tem mais e mais. A Síria, aquele país, nunca deixou de fazer guerra, mas nós sabemos, meus irmãos, que é cumprimento da palavra de Deus, amém? É cumprimento da palavra de Deus. Veja que maravilha, o Senhor nos direcionou. Eu não gosto de dizer o Senhor me revelou, eu não gosto de falar isso, né? Pode ser que o Senhor tenha nos revelado, mas eu não gosto que o povo idolatra. Quando você diz que o Senhor te revelou, que o Senhor falou, o povo idolatra, amém? E aqui nós não estamos em busca de idolatria, nós estamos em busca de adoradores para o reino, de salvos para o reino, amém? Nada de idolatria. Você sabe que se alguém sabe que você ora por revelação, todo mundo quer te convidar para pregar. Eu não quero isso, eu quero glória para o Senhor, honra para o Senhor, toda honra, toda glória é dele, amém? Deus revela a campanha? Revela. Se não for, se Deus não revelar, nós não podemos nada. Nós não sabemos nada.
nós não falamos nada, a gente nem levanta, a gente nem tem vida, né? Então vamos orar, vamos aumentar a nossa oração, vamos procurar, existe exército de anjos, legiões, né, de anjos malignos caídos, lutando contra mim, contra você nas regiões celestiais. Os demônios, Deus não criou demônio não, meus irmãos. Irmão, como é que existem milhares de demônios? É os anjos caídos se transformarem em demônio, antes eram anjos. Estavam diante do trono de Deus dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Aí Satanás se rebelou e ainda pegou a parte. Aquele que se une com o divisor está se comparando a inimigo e a anjos caídos. E olha o que tem de crente fazendo a mesma coisa, dividindo os ministérios e levando outros com eles. Olha, você vigia, viu? Presta atenção o que houve no céu. Presta atenção. Obreiros que não quer ter líder, que não quer ser submisso ao ministério ao qual ele foi chamado, não quer ser submisso aos pastores, quer fundar o próprio ministério para ganhar dinheiro, que acha que a igreja está ganhando muito dinheiro. A igreja nunca foi pobre não, meu irmão. Me mostra na Bíblia onde que a igreja é pobre. A igreja sempre foi quem mais teve dinheiro, mas o dinheiro não é do pastor. O dinheiro é da igreja, do ministério. Não é do pastor, não é do obreiro. Se você divide igreja pensando em crescimento espiritual, você vai ser grande só aqui na terra. Eu só lamento, mas é realidade. Você acha que a Assembleia de Deus tem dinheiro? É o ministério, o dinheiro é do ministério, é a junção dos membros. Você acha que o Ministério Deus e Amor tem dinheiro? Ai daquele que não for fiel às finanças do ministério. Pode ser até o missionário, pode ser até o fundador. Você acha que a Universal, o dinheiro é do pastor Edir Macedo, é da família dele? Não é. O dinheiro é do ministério. Amém? Pare de ter mal vista contra os pastores, contra a diretoria, porque aquele que for infiel, se preocupe não. Tem aqueles olhos lá de cima que nós lemos no Apocalipse, olhando a todos. O que eu e você fazemos de certo e de errado. Tem um livro escrito, livro das obras. Livro das obras está escrito a minha atitude, a sua e de todos os moradores da terra. Então pare com isso, de estar dividindo. E dividir não é a conta de Deus, Deus só quer somar e multiplicar. Você conhece o hino do J. Neto? E lá no céu começou a divisão. Então dividir igreja na terra, dividir ministério, seja humilde, pare com isso. Eu já recebi disciplina de 1 ano, eu já fiquei 2 vezes disciplinada, porque eu tive a coragem de confessar o meu pecado. A outra vez foi por conta dos divisores, né? Meus irmãos, tem nenhum no ministério. Não tem nenhum. Primeiro que foi buscar minha carteira, disse, irmã, eu sei que a senhora é uma mulher de Deus, mas eu estou aqui à ordem do pastor. E eu não pequei contra Deus, não. Eu disse que no ministério havia divisores e grupo de obreiros mafiosos. Isso eu falei, está escrito no livro de Deus, né? E aí eu recebi disciplina dos pastores, né? Do meu pastor sucursal. Eu não me rebelei, eu não saí da igreja, eu não diminuiu minha frequência na igreja, eu não deixei de ir aos cultos de doutrina, eu só saí da frente das atividades e fiquei sem cear. Mas eu não parei de adorar. Eu estou aqui. O que foi buscar minha carteira, ele disse, irmã, eu sei que a senhora é uma mulher de Deus, mas eu estou aqui amando do pastor e eu estou aqui para obedecer. Mas ele deveria ter dito, pastor, se o senhor quiser me disciplinar, o senhor me discipline. Porque eu não vejo a irmã digna de disciplina. Porque ele sabia que é a realidade. Ele conhece a verdade.
Eu e você conhece que lá no céu tinha, por que aqui não tem? Cadê ele? A última vez que eu soube dele, eu encontrei a esposa dele no ônibus. Ela estava vivendo com outro homem e ele estava na penitenciária. Eu não sei se ele ainda é vivo. O dirigente sucursal, dizem que ele saiu do ministério porque estava celebrando a Santa Ceia em pecado, bêbado, alguma coisa assim. A última notícia que eu soube, a mulher dele tinha deixado ele também e ele estava totalmente desviado. E a mulher dele estava vivendo com outro. Irmão, seja vigilante. Não estenda a sua mão, não faça justiça com as próprias mãos. Faça o que é certo. É para disciplinar, discipline dentro da palavra de Deus se a pessoa tiver errada. O irmão que foi lá, que foi numa reunião de anexo, né? O irmão que foi lá falar, né? Que eu tinha falado isso, falei, meus irmãos, falei mesmo, porque muitas irmãs vinham reclamar para mim das coisas erradas que seus dirigentes faziam. Não tem nenhum no ministério. Se tem, eu nem sei. Só sei que tem uns que estão enfermos, dividiu a igreja. É sempre assim, divide. Divide a igreja. Por quê? Porque eles estão em pecado e quem usa de engano não permanece. Não permanece, meu irmão. Você pode ser da diretoria, de qualquer ministério. Você pode ser quem for. Você está errado? Confesse seu pecado. Porque senão você vai ser envergonhado no último dia no juízo de Deus. O Senhor falou comigo que no nosso ministério, muitos irmãos temem ao homem, mas não temem a ele. Falou, meus irmãos. Deus falou comigo isso. Eu senti vontade de cair de cara no chão aqui no pátio da minha casa. Eu estava estendendo roupa. E eu muito preocupada com as situações. E o Senhor disse, minha serva, esses obreiros, eles temem ao homem. Na época o pastor Lorival ainda tinha saúde. Eles temem ao homem, por isso eles não confessam os seus pecados. Mas eles não me temem. Querendo dizer, deixa eles, que no final virá, né? Virá justiça. Então, meu irmão, se você está errado, se você está cometendo algum pecado, confessa, amém? Te humilha. Eu não fiquei brava com os irmãos, não. Mas eu estava certo. Por isso que Deus disciplinou os irmãos. Aí daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Eu estava pelo que é certo, meus irmãos. Pelo que é certo. Deus, meus irmãos, sempre louvado seja Deus, Ele fala, Ele me mostra as coisas. Mas o Senhor, louvado seja Deus, vai dando graça para nós. Vamos orar, vamos ler a palavra do Senhor. 7,14 diz assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração deste lugar, pois agora escolhi e santifiquei esta casa para estar nela o meu nome para sempre, e estarão os meus olhos e o meu coração fixo nela todos os dias. Amém. Meus irmãos, aqui louvado seja Deus. Segundo as Crônicas 7,14, nos fala de quando Salomão inaugurou o templo que ele construiu em Jerusalém para Deus e para o povo de Deus adorar o Senhor. Louvado seja Deus. Ali, meus irmãos, foi preparado um grande evento. O que será que a gente sente quando se arrupia, né? Comecei a meditar e de repente fico
Louvado seja Deus. Eu não sei explicar o que significa isso. Eu não sei se é glória, se é o mal que se aproxima da gente. Porque um animal, quando o inimigo se aproxima dele, ele se arrupia, né? Então, isso pode acontecer conosco. Assim como pode ser o bem, pode ser o mal, que ele se aproxima para nós não falar. Amém? Para tentar nos deter, para tentar nos parar. E pode ser o anjo de Deus que se aproxima de nós, que se apodera de nós, que está presente, louvado seja Deus. Então, quando Salomão, louvado seja Deus, fez todos os preparativos, Salomão teve o privilégio de construir o templo em Jerusalém, porque Davi, seu pai, não podia construir o templo ao Senhor, que era homem sanguinário. Você pode ler na Bíblia, né? Você pode ler, às vezes nós temos desejo no nosso coração de fazer alguma coisa para Deus e não é permitido. Para Davi também não foi. Para Davi não foi permitido, porque ele era homem sanguinário, derramou muito sangue, homem de guerra. Louvado seja Deus. Antigamente, meus irmãos, quem tinha tatuagem na Igreja de Deus e Amor não podia ser obreiro, não. Não sei se já pode. Eu vou trazer a matéria sobre a tatuagem. Você pare, não tatue o seu corpo se você ainda não tatuou. Eu repito, eu já falei nos vídeos anteriores, se eu fosse deputada federal, senadora, eu criava uma lei para os tatuadores que fazem tatuagem nas pessoas. Se a pessoa se arrependesse, ele tinha a obrigação de tirar a tatuagem de graça. Porque tatuagem não vem de Deus. Se Deus quisesse eu com a florzinha aqui, ele já me mandava com a florzinha. Ele me quis com orelha, então ele me mandou com a orelha. Ele me quis com boca, com nariz, com olho, com cabelo, ele me mandou do jeito que ele quis. Do jeito que é para eu ser. Se Deus quisesse eu com a tatuagem na perna, ele tinha feito, porque Deus não faz a obra incompleta, ele faz a obra completa. Amém? Então, meus irmãos, Salomão construiu o templo. Preparou todo aquele evento maravilhoso, sacerdote, tudo. A Bíblia diz que de longe vinha mantimento para a construção do templo. Tudo que era necessário. Os reis das províncias, os irmãos das províncias, né? Os amigos do rei Salomão. Salomão era como um governador de hoje. Na época, né? Era dominado os países, eram dominados por reis. Era na época da monarquia, hoje nós estamos na época da democracia. Né? A terra já foi dominada por várias situações. Se você ler a Bíblia, você vai ver. Bem antigamente, né? Quando foi dominada pelos juízes, sempre controlada por Deus, nunca esqueça. Mas Deus precisa de um governador, alguém que governe aqui na terra materialmente, que seja o intermediador. E infelizmente, às vezes as pessoas escolhem errado, escolhem um homem que não é de Deus. Então Salomão, louvado seja Deus, ele teve tudo o que era preciso para a construção do templo em Jerusalém. E no dia que Salomão inaugurou, né, convocou o povo em jejum e oração, os levitas, toda a congregação, todo mundo, cada qual trouxe o que pôde para a obra de Deus. E por que hoje você persegue os pastores que pedem? Me responda. Por que hoje você persegue as igrejas que pedem? Alguma vez você foi levar sem ninguém pedir? O que você já levou das suas vinhas, da família linda que você tem, da empresa abençoada que você tem? O que você já levou para a casa de Deus em gratidão? Mas todos os dias os pastores estão orando por você, pela sua família, pela sua empresa, porque você dá emprego. Para que um país seja abençoado, precisamos ter empresários abençoados, pessoas abençoadas, produtores abençoados. Por que você persegue as igrejas? Não persiga não, leve a sua parte. Leia o livro de crônica, leia todinho para você entender. Então, meus irmãos, Deus prometeu que se esse povo que se chama pelo meu nome, o povo que ali estava inaugurando, clamando, buscando ao Senhor, era preciso haver conversão, porque só clamar não adianta. Nós precisamos nos converter dos nossos pecados. Você vê que a terra está um caos, a igreja está orando, mas precisa haver conversão.
Não adianta eu clamar se eu não me arrepender das minhas más obras, dos meus pecados. Se eu não me converter, quando eu me converto é quando eu deixo de praticar o que é errado. Conversão vem de convertido e convencido. Eu estou convencido de que eu errei diante de Deus. Então eu vou me converter. Eu me convenci de que eu estou errado de falar mal do pastor, de falar mal da igreja, de falar mal do irmão, de adulterar, de pecar, de querer o mal do meu próximo. Eu estou convertida, eu estou convencida de que eu estou errado falando mal de alguém. Eu me convenci de que estou errada. Agora eu vou me converter, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais pecar. Eu me converti, pode ser uma pessoa que às vezes trabalha numa empresa, traz as coisas da empresa escondido. Tem pessoas que pedem, vou pedir do meu encarregado. Você está errado que não é do encarregado? Você quer pedir alguma coisa, peça do dono. O encarregado é o encarregado, não é dele não. E se você é encarregado e está dando que não é seu, ninguém nem me peça nada da igreja, ninguém nem me peça nada do que é de uma empresa que eu trabalho, que eu não dou. Não dou, meus irmãos. Eu já até tive pessoas que ficam com raiva de mim. Problema delas, mas antes elas ficar com raiva do que eu e elas ir para o inferno. Como é que eu vou dar o que não é meu? Como que eu vou dar o que não é meu? Se eu tiver... eu dou, eu posso dar, mas eu não posso dar o que não é meu. De jeito nenhum. Então nós precisamos nos converter para Deus responder. Não adianta só clamar. Tem que clamar e reconhecer o erro, que nem eu digo aqui nesse canal. Nós temos que pedir para o Senhor visitar a terra com salvação, com libertação, salvação e misericórdia. É com isso que nós temos que pedir ao Senhor. É dessa forma que nós temos que pedir ao Senhor. Se nós não nos converter, nós vamos nos gastar e não vamos receber a bênção, porque o Senhor está dizendo aqui, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Igreja, a força, o poder está na mão de Deus e a força na mão da igreja. Agora, não adianta, meu irmão, o que a Bíblia diz? Eu estou clamando pela minha terra, pela minha família, pelo meu país, por Israel, mas eu estou com raiva do pastor, da mulher do pastor, eu estou com raiva do obreiro, eu estou com raiva daquele dirigente, daquele irmão, daquela irmã. Não adianta! Deus não responde. Ou a Bíblia não fala a verdade, ou a Bíblia não é verdadeira. Ou a Bíblia não é real. Quem que é real? Você ou a Bíblia? Você é real, mas a Bíblia é verdadeira também. O que é real? É a sua atitude ou é a palavra de Deus? Vamos nos desgastar, ainda vamos ficar. Eu não quero ficar, não. Eu não quero. Eu sei que depois do arrebatamento ainda vai ter muita gente que vão ser salvos, porque a maioria é do Senhor. Só aqueles que não quiserem realmente nada com Deus, aqueles que estão cometendo suicídio, esses não querem nada com Deus. O homem bomba, o homem suicida, as pessoas que se suicidam, esses não querem nada com Deus. Então já estão... Mas aqueles que se humilhar, se converter, ele diz, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua casa, porque a sua terra, porque eu escolhi e santifiquei. Você está na maior luta, as coisas não andam na sua vida. Tem muito obreiro, coração cheio de mágoa, contra o ministério que ele congrega, mas ele está lá, com a capa. Com a capa, louvado seja Deus. Com a capa de obreiro. Está lá. Meu irmão, não é fácil. Perdão não é fácil. Se fosse fácil o perdão, eu vou também trazer esse conteúdo. Se perdão fosse fácil, Jesus não precisava ter descido da sua glória. Perdão é incapaz para o homem sem Deus.
Nós precisamos ter Deus dentro do nosso coração e Ele nos conceder a libertação do perdão. Eu sempre digo, desde novinha, desde que comecei a pregar a palavra de Deus, é mais fácil nós não ficar magoados do que nós ficar magoados e depois se libertar da mágoa. É bem mais fácil. Porque, meus irmãos, uma terra quando ela é virgem, nunca houve, não tem mágoa, não tem ferida, não tem marca, não tem história, continua sendo virgem. Mas depois que ela foi plantada, alguma planta ali, ela já tem história. Assim mesmo é um coração magoado. Então é mais fácil nós vigiar para não magoar do que a gente obter. Não estou dizendo que é impossível, não. É impossível para o homem sem Deus. Deixa bem claro. Agora, para nós que temos Jesus, é só nós buscar. É só nós buscar para Deus tirar mágoa, ressentimento, tudo de errado do nosso coração. E não dar lugar. Não dar lugar. É uma alternativa, é uma escolha nossa. Não dá lugar para o mal, não dá lugar para a ira, não dá lugar para o rancor. Louvado seja Deus. Né? Ele diz, se a igreja for santificada, se a igreja for se humilhar, se santificar e buscar de todo o coração, o nome dele estará perpetuamente naquele lugar. O nome do Senhor está perpetuamente na igreja que é fiel, temente e obediente ao Senhor. Meus irmãos, vamos orar pela paz em Israel. Não adianta esse povo se meter com a nação eleita. Meu Deus, não adianta, pode ser milhares e milhares. Não esqueçam das guerras de 6 dias. Não esqueça das guerras que Israel tem vencido dentro da Bíblia. É porque eles ainda não se humilharam. É porque eles ainda não se voltaram. A qualquer hora eles se voltam. Qualquer hora eles se voltam. Veja como o Senhor falou para nós orar pelas crianças. Você está vendo aí? Você está vendo? Há anos atrás revelou para a irmã Ereni. Você está vendo? Não é à toa, não. Vamos orar. Deus maravilhoso, Deus eterno, nesta hora de oração, quero lhe agradecer pela oportunidade de estar aqui neste canal, junto com meu irmão e minha irmã, meditando na tua palavra. Senhor, nos dá um dia de vitória, de graça, de livramentos, de libertação. Meu Pai, eu lhe apresento as criancinhas, meu Deus, as crianças do Brasil, as crianças que foram levadas cativas em jaulas, Senhor, pelos palestinos. Meu Deus, tenha misericórdia. Senhor, faz a tua vontade naquele lugar. Meu Deus, eu sei que os salvos, eles não sentem a dor da morte. Isso eu tenho certeza. Agora, nós que estamos aqui, nós nos lamentamos, nós achamos tudo isso um absurdo, mas a tua palavra que nós acabamos de ler diz, se esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então, sara a nossa terra, sara o nosso corpo físico, meu Deus, de toda a mágoa, ira, ressentimento, meu Pai. Sara a terra com misericórdia, salvação e libertação, meu Pai. Sara o Brasil, Senhor. Sara o Brasil do pecado. Sara Israel do pecado, Senhor. Meu Pai, tudo isso acontece contra a nação eleita porque eles misturaram as raças, Senhor. Eles espalharam seus filhos, meu Deus, aos confins da terra e trouxeram também, meu Pai, as nações para dentro, Senhor, da nação eleita. Meu Deus, é por falta de obediência que a terra sofre, que o povo sofre, mas nos ajuda a nos converter dos nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, pelo teu grande poder. Abençoa os missionários, dá livramento. Abençoa, meu Deus, a Rússia, a Ucrânia, meu Senhor, com libertação e salvação. Meu Pai, liberta o povo, Senhor, das nações. Meu Pai, visita a África, a Ásia, a Oceania, a Europa, a América,
os países em conflito, Senhor. Meu Deus, o Senhor não se agrada de derramamento de sangue, mas nós sabemos que o seu não sentirão a dor na morte. A sua vinda se aproxima, se a sua vinda for hoje, toma conta da minha alma, toma conta dos meus familiares, da minha parentela, dos inscritos no canal, que cada dia meu irmão, minha irmã busque santidade, temor e obediência ao Senhor. Meu Pai, abençoa os novos inscritos que se inscreveram de ontem para hoje, que se inscreverão hoje, Senhor. Ajuda pelo teu poder. Meu Pai, ajuda esse que está me ajudando a levar a mensagem do Evangelho. Abençoa o ministério ao qual eu congrego, abençoa este canal, abençoa todos os ministérios, meu Pai. Abençoa os pastores, os obreiros, as obreiras, levita, meu Deus. Os missionários, os evangelistas, os mensageiros do Evangelho, Senhor. Pelo seu grande poder, meu Pai, nos dá em dia de vitória, toma decisões em nossas mãos. Toma as decisões que nós devemos tomar, Senhor. Toma a direção às decisões, Senhor, que nós vamos tomar. Seja direcionada pelo Senhor, meu Pai. Dá-nos a vitória pelo teu poder. Visita os hospitais, os presídios, as cadeias, maternidade. Guarda nossas crianças, Senhor, pelo seu poder. Mas das tais é o teu reino, meu Pai. Amém, Senhor Jesus, e amém. Abençoa meu querido esposo, onde ele estiver, a empresa onde ele trabalha, os colegas de trabalho dando livramento. Nos livra dos desastres naturais, das catástrofes, do homem sanguinário, do homem perverso, do homem mau, do homem adúltero, do molestador, do estuprador, do serial killer, do sequestrador, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.